Então, gente, o nosso novamente de hoje, segunda-feira, dá uma geral na conversa que nós tivemos ontem, lá na Casa da Rocha, Guarulhos, uma forma de pensarmos um pouquinho mais sobre o assunto e uma forma que eu tenho também de repente, frisar algumas coisas que precisam ser ditas, eu não disse ontem, e aí por diante, né? O pessoal aqui da live já sabe muito bem que eu quero dizer quando eu digo isso, qual é a nossa realidade quando eu digo isso. Então vamos lá, deixa eu já colocar na tela. Nós estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, avançando nessa conversa com a ideia de perceber o que Lucas escreve a Teófilo e tentando entender o que Lucas está querendo dizer quando escreve todas essas coisas, tá bom? Hoje a gente entra no capítulo 9, versículo 51. Vou picotar o texto aqui porque assim a gente entende melhor. Jesus está andando com os seus discípulos e acontece a seguinte situação. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus andando com seus discípulos, de repente você vê aqui uma frase de Lucas que mostra uma determinação muito forte no coração de Jesus. Algo toma conta do seu coração e ele percebe que o tempo de ir para Jerusalém havia chegado. A sua missão divina se torna, sempre foi, é claro, mas agora explode em seu coração uma preocupação, um desejo, uma decisão. Eu preciso ir para Jerusalém. Isso é muito forte. Diz a Bíblia, na versão ARA, que é a atualizada, Almeida Revista Atualizada, diz assim: manifestou-se no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Nós entendemos que Lucas usa essa linguagem porque essa é uma ideia do Antigo Testamento, né, do veterotestamentária, em que um profeta era enviado com uma missão dada por Deus a ele. A gente lê, por exemplo, isso lá em Ezequiel, e Jesus tem esse aspecto da sua missão ali sobre ele, o seu coração é tomado por isso, e Lucas usa essa figura de linguagem, como eu disse, para a gente entender. Jesus tinha uma missão e ele precisava ir para Jerusalém imediatamente. A pergunta é, por que Jesus tem que ir para tem esse despertamento de ir para Jerusalém? O próprio versículo 51 ensina a gente, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus. Jesus, gente, nós não podemos esquecer que ele é a parte principal da missão divina de reconciliar o homem com Deus. Jesus precisava ir para Jerusalém para morrer. Aqui, Lucas diz que ele precisava ser elevado aos céus. Sim, sabemos que para Jesus ser elevado aos céus, isso pressupõe a sua própria morte, o seu próprio sacrifício. E isso faz parte de um plano divino. Não pense você que Jesus é que decidiu isso pela sua cabeça, pela sua vontade, como alguém que está desconectado desse plano divino. Claro, Jesus é Deus. Deus encarnado, que está cumprindo o propósito divino. E esse propósito divino é preciso ser visto na história da humanidade. O Antigo Testamento é uma janela incrível para a gente perceber isso. Afastar os olhos da Bíblia e ver a Bíblia um pouco mais longe nos dá aquilo que nós chamamos de panorama bíblico. Primeiro, Gênesis 1 e 2, criação. Depois, Gênesis 3, pecado, queda, desconexão do homem com Deus. Depois do capítulo 4 ao 11, degradação humana. Aí você tem o primeiro homicídio, mas Deus em tudo isso está agindo. Deus não está parado, Deus está agindo em prol dessa reconciliação do homem. Você encontra, por exemplo, o dilúvio como uma ação divina para voltar tudo como foi no início. Lembre-se que a imagem da criação é o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, né? E o que é que a gente tem no dilúvio? Águas e uma pomba voando sobre ela. Não é à toa que esse registro está ali em Gênesis, é uma ação divina nesse movimento para voltar tudo para o começo, mas o coração do homem continua mau e Deus então, no capítulo 12,
Aliás, o coração do homem fica tão mal que ele vai até construir Babel, não é? Na tentativa de ser igual a Deus, essa coisa toda. Mas Deus está trabalhando. E no 12 você tem esse link claro e muito forte que é o chamado de Abraão. Porque Deus agora então resolve formar um povo. E Deus trabalha esse povo, e a história do Antigo Testamento é basicamente isso a partir do 12. É Deus criando um povo que vai parar no Egito, né? Primeiro uma família, depois um povo que sai do Egito, e eles se dirigem à Terra Prometida, desobedecem, ficam no deserto 40 anos. A história do Antigo Testamento é basicamente desobediência e reconciliação. É pecado, idolatria e retorno para Deus. Basicamente isso. Sim, estou sendo muito simples aqui na minha narrativa, mas é isso que está acontecendo. Em tudo isso, Deus está trabalhando aquele povo, ensinando aquele povo. A expectativa é que eles fossem um sinal da graça e da glória de Deus para as outras nações, mas não acontece isso, não é? Mas em tudo isso, o que é que nós vemos? Deus usando homens pecadores para realizar seu plano divino. Deus está operando. Aquele povo é errado, aquele povo é pecador, aquele povo é desobediente. E até os personagens mais icônicos e emblemáticos desse povo são pecadores. Nós estamos falando de quem? De Davi, que adultera, de Jacó, que é mentiroso. E eu poderia falar vários, e Sansão, e sei lá, todos eles, de alguma forma, você percebe a imperfeição desses homens. Ok, Deus está trabalhando e a direção de Deus é preparar dentro deste povo e através desse povo a chegada de Jesus, que chega no momento maior. Olha o que está escrito aí na tua tela, Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Na plenitude do tempo, Deus está se movimentando e quando chega o ápice, esse ápice é Jesus. E ele se movimenta agora porque há uma continuidade desse plano. Esse plano não para em Jesus, ele continua. Jesus é o ápice do plano, mas ele continua. Deus e Israel, trazendo Israel à existência e trazendo Jesus. Jesus agora andando com os seus discípulos, cumprindo o que o povo de Israel, a nação de Israel, não cumpriu. Sendo perfeito como o segundo Adão que nos é apresentado por Paulo. E esse Jesus também andando entre nós, adivinha com quem ele anda? Com gente imperfeita. Deus chama homens imperfeitos para que seu plano aconteça, Jesus também chama homens imperfeitos para que seu plano aconteça. É impressionante. A narrativa de Lucas, nesse trecho que estamos vendo, é basicamente essa. Homens que não entendem a missão de Jesus. Olha, veja só, por exemplo, que no capítulo 9, versículo 52, os samaritanos rejeitam Jesus. Eles tinham uma expectativa equivocada, não conheciam e não entendiam o plano de Jesus. Gente imperfeita que não entende a missio Dei, realizada através de Jesus, o rejeita. Eles queriam milagres. Depois você tem no 54 em diante, os discípulos, que ao verem os samaritanos negando Jesus, rejeitando Jesus, dizem a Jesus: "O senhor quer que a gente mande fogo do céu?" O que esse pessoal está fazendo? O que esse bando de discípulos está fazendo? Sim, naquele momento eles não entenderam também a missio Dei. Os samaritanos não entendiam e os discípulos de Jesus também não entendiam. Achavam que a coisa tinha a ver com poder para se livrar daqueles que rejeitavam Jesus. E Jesus já vinha explicando que não era nada disso. Agora, mais uma vez, ele diz ali no versículo 50, deixa eu achar aqui, no versículo 55, Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo: "Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvar." Não é? Não entendiam a missio Dei, os samaritanos, nem os discípulos, e os seguidores de Jesus também não. Um deles diz assim, que queria seguir Jesus, mas Jesus percebe, isso está no versículo 57, que ele queria segurança. E Jesus diz para ele: "O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não é? Se você vier andar comigo com essa perspectiva, não vai acontecer nada." Depois o segundo homem, no versículo 59,
foi convidado por Jesus, mas disse: deixa eu sepultar meu pai. E Jesus disse para ele assim: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Aqui nós entendemos que aquele homem estava pedindo um tempo, porque coisas precisavam acontecer. Não era que a necessidade de sepultar o pai que estava morrendo ou havia morrido, é porque ele queria ainda ficar mais um tempo para cuidar de algumas coisas, e Jesus pede a ele urgência e prioridade. Não entendia a missio Dei. Os discípulos, os samaritanos, esses seguidores. Temos mais um exemplo que Lucas registra, a partir do versículo 61, onde um desses homens diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e de me despedir da minha família. Todos eles colocam condições para abraçarem a missio Dei. Os samaritanos, os discípulos e os seguidores de Jesus. É isso que Lucas está dizendo e mostrando para nós. Israel não entendeu a missio Dei. E agora temos um retrato de que os discípulos de Jesus e os que andam com ele, principalmente ou essencialmente nesse momento, ainda não entenderam o que é missão. Nós precisamos dar um desconto, porque os discípulos entenderão o que é a missio Dei e morrerão por isso mais à frente. Mas agora, na narrativa de Lucas, e é bom que a gente sempre leia o texto assim, o que é que está acontecendo agora? Agora os discípulos não entendem o que está acontecendo. A pergunta é: e nós entendemos a missio Dei? Por que nós temos que entender a missio Dei? Porque ela não parou. Ela continua acontecendo. A missão de Deus está no Antigo Testamento, a missão de Jesus está nos Evangelhos, a missão da igreja, através da ação do Espírito Santo, é o que está acontecendo agora. Nós somos convidados a participar dessa missão que continua hoje, como Israel foi convidada, como os discípulos foram convidados, como os participantes que andavam com Jesus ali foram convidados. Nós também somos convidados. E o que fazemos com isso? Vamos nos comportar como Israel? Vamos nos comportar como os discípulos? Vamos nos comportar como seguidores de Jesus dentro da narrativa de Lucas? É isso que a gente vai fazer? Infelizmente, é o que muita gente faz. Gente que exige de Jesus coisas que Jesus não dará, nem fará, e nem faz parte do plano dele que isso aconteça. Gente com desejo de poder, gente que só quer se resolver ou ter seus problemas resolvidos, gente que não está disposta a abrir mão da sua segurança, do seu conforto, colocando a sua estrutura pessoal e profissional acima de tudo. Ou seja, nós muitas vezes fazemos como ou pior essas pessoas faziam. Isso se reflete na nossa vocação. Então, o convite é preciso ser recebido em sua plenitude. Sabe por quê? É a melhor coisa que você pode fazer com a tua vida. Aceitar o convite de Jesus e se encaixar no plano maior de Deus, tendo a sua vida como um instrumento para missio Dei. Quem tem um plano é Deus. A gente se encaixa dentro desse plano. Isso quer dizer que você tem que virar um missionário, largar tudo, ir para os recônditos do mundo, pregar o evangelho? Talvez, mas talvez não. Você pode viver isso onde você estiver, sendo a mãe que você tem que ser, fazendo o teu papel ser um instrumento, o teu papel materno dentro do plano divino. Esses dias eu conversando com uma pessoa, essa pessoa disse assim: acho que eu entendi que meu plano de vida é cuidar do meu filho com necessidades especiais. E eu disse: é verdade, eu também acho. Né? Ou você pode se tornar um profissional e dentro da tua atividade profissional procurar Deus, o que é que eu posso fazer através desse dom, dessa profissão que o Senhor me deu, para que isso se encaixe dentro do teu plano. Perceba que isso é incrível, porque isso ajusta as nossas expectativas. Não quero ser só uma boa mãe porque se tem que ser uma boa mãe
e é claro que se tem que ser, mas o propósito se amplifica de um jeito muito maior quando eu entendo isso. Não quero ser só um executivo de sucesso no mercado. Eu quero que isso contribua para a Missio Dei. O que é que Deus quer fazer através de mim nesse meio empresarial, executivo e profissional? O que é que Deus quer fazer isso comigo através da minha atividade artística, através da relação que eu tenho com a minha família? Veja que isso ressignifica a vida da gente. Ressignifica tudo. Interessante isso, né? Porque assim eu posso viver até os meus sonhos e desejos, desde que eles estejam linkados a isso que é o mais importante e aconteçam dentro desse projeto divino. Que legal, que incrível. Então a minha conversa ontem com a comunidade foi um pouco voltada a isso, e eu finalizo o nosso papo dizendo: seja atento à vocação divina para a tua vida, para que os talentos dados por Jesus a você sejam usados dentro do reino e assim você possa viver coisas que você quer viver, mas sempre dentro e prioritariamente pelo e para o reino. Que a Missio Dei seja a minha missão e a tua missão. E que Deus nos dê graça em tudo isso, em nome de Jesus. Valeu, esse foi o nosso Novamente de hoje. Bora lá!